Muito bem-vindo a essa live aberta do Código TET. Essa aula, e nós vamos falar a respeito de construção de hábitos. É a terceira aula das 5 sobre construção de hábitos. Meu nome é Klaus Ehrenberg, você já me conhece, sou professor de alta performance e desenvolvimento pessoal. Continuando a nossa gama de aulas, nós começamos na segunda-feira sobre a construção de propósito. Na segunda aula, nós falamos sobre a construção de hábitos positivos. E essa aula, nós vamos falar sobre a retirada de hábitos negativos. Pois muito que bem. Para você entender a dinâmica da construção, você não assistiu às outras aulas, eu recomendo que você assista. Essas aulas também vão ficar gravadas de maneira vitalícia para os alunos do Código TET. A primeira aula, nós falamos sobre a criação de propósito. Para você conseguir colocar hábitos bons na sua vida e modificar a sua rotina de uma maneira positiva, você precisa colocar hábitos bons retirando os ruins. Para fazer tudo isso, você precisa, antes de mais nada, ter um propósito muito bem definido e escrito no papel. Que nem nós já falamos, você vai entender o porquê, depois vai assistir às outras aulas. Depois, logo em seguida, nós vamos dividir em pequenos objetivos. E a partir desses objetivos, nós vamos caminhar para esse propósito. Só que para isso, nós precisamos retirar os hábitos negativos que dificultam a ida a esse propósito. Entenda que hábitos negativos, necessariamente eles são vícios. Um hábito negativo, um vício, entre aspas, é toda ação realizado de maneira inconsciente, prejudicial ao seu propósito. Ou seja, ser uma ação disfuncional. Uma ação que vai tirar você da ida para o seu propósito, que nem nós já falamos já. Entenda o seguinte, quando você realiza qualquer tipo de ação, você terá uma consequência condizente com ela. Quando você realiza determinadas ações que são disfuncionais, elas vão minar a sua capacidade cognitiva e a sua capacidade de atingir determinado propósito ou objetivo. Tudo que nós estamos falando aqui é um conceito de organização mental. O que eu quero de você, que eu vou explicar nessa aula, vai ser incrível, você aplique isso desde já. O que eu quero ensinar para você, eu quero que você aprenda, saia dessa aula com isso na cabeça, você precisa ter alguma coisa muito certa para poder ir atrás e retirar do seu caminho as coisas que dificultam. É quase como você estivesse tentando entrar na mata fechada e cortando aqueles galhos que estão na frente. Os hábitos negativos são esses galhos. Os hábitos positivos é o facão ajudando a cortar eles. Por que essa aula aqui é a terceira e não a segunda? A retirada de hábitos negativos. Porque se você apenas retirar os hábitos negativos, sem antes colocar os positivos no meio, na frente dela, quando você retirar os negativos, esses daqui vão dar lugar a outros negativos. Você vai ter um vácuo de espaço. E esse vácuo de espaço, ele será preenchido por outras coisas que vão te dar satisfação instantânea e imediata. Entenda que você não tem culpa, necessariamente falando, de realizar determinadas ações que vão te trazer malefícios ao invés de benefícios. O cérebro, na verdade, ele faz isso. O pessoal do Código TET já entendeu isso e tem aula muito específica voltada somente para isso. Tá? Os conceitos de cartaz mental. O seu cérebro, ele te quer gordo, pobre e burro. Eu vou explicar. Isso aqui que acontece com você, aquelas ações inconscientes que você realiza, elas são necessariamente resultado do seu cérebro reptiliano muito primitivo. O seu cérebro, ele tenta acumular o máximo de gordura, o máximo de alimento possível, estocar como se fosse pança, colocar você de maneira sonolenta e dormir depois disso, e assim que der, ele vai tentar fazer você procriar, tá? O cérebro não gosta que você esteja shapeado, esteja com uma saúde boa, um hábito assim, muito músculo, ele não quer isso. Seu cérebro não quer que você gaste energia, e seu cérebro vai tentar fazer qualquer tipo de satisfação imediata. Por exemplo, tentar copular, ou, no linguagem popular, transar em si. Por quê? Você vai sentir aquele prazer instantâneo. Então, basicamente é o seguinte, todo hábito negativo,
ele é um resultado inconsciente desse seu cérebro reptiliano. Você tentar comer, transar e dormir. Só que nós vivemos em sociedade. E se você tem que basear a sua vida apenas nessas três coisas, sem pensar de maneira muito pragmática para poder retirar essas disfuncionalidades da sua vida, você vai viver igual um animal. Para e pensa, um animal, ele come, dorme e transa, acabou. Ele não faz uma autoanálise, ele não analisa, vê as coisas, não conhece a si mesmo. O animal, ele vai tentar comer, transar e dormir. Se você não fazer nada de maneira ativa para impedir que você faça apenas essas três coisas, você vive igual um animal. E o que acontece? A esmagadora maioria da população mundial, ela vive igual animal. Ela vive de uma satisfação imediata. O ser humano, ele vive dessas três coisas: comer, transar e dormir. Que nem qualquer mamífero, qualquer animal que você vê na floresta. Então, você precisa ativamente retirar ações que vão te levar a apenas isso. Não se engane, você vai fazer essas três coisas. É base da sua natureza. Base da minha, base de qualquer pessoa. Por outro lado, se você não fizer nada ativo para sair dessa roda, você vai passar a vida inteira só realizando isso. É aquela pessoa que trabalha o mínimo possível, dorme o máximo que puder, está sempre gorda, não faz exercício, não estuda, não faz nada. Resultado da ópera, essa pessoa vai ter uma vida medíocre até o momento que ela vai começar a ter problemas graves de saúde, finanças, ou mesmo com a justiça. Entende o que eu estou dizendo? Então você, se não fizer nada ativo para poder preencher essas lacunas com hábitos positivos e ao longo do tempo retirar os hábitos negativos, você vive dessas três coisas igual um animal. E como eu falei, o hábito negativo é toda aquela ação realizada de maneira contínua, inconsciente e disfuncional. Se você quer ter uma vida plena, o que te vai aproximar apenas dessas três coisas é disfuncional. E quando você realiza elas sem ter uma real cognição sobre o que você está fazendo, ela se torna um vício. Muito bem, eu fiz todo esse disclaimer aqui para a gente poder entrar na parte prática, tá? Não tem como eu falar para você o que tipo de coisa você tem que fazer, quais são os serviços, porque tem inúmeros, é infinita a possibilidade de gamas. Mas eu vou te dar exemplo do que você deve fazer, tá bom? Vamos lá. Primeiro, como eu falei, você tem que ter um propósito. Está escrito no papel, você já colocou, Klaus, meu propósito é esse, maravilha. Você colocou o objetivo abaixo para poder atingir esse propósito, maravilha. Colocou os subobjetivos, maravilha. Então você já sabe o que você tem que fazer. O vício, o hábito negativo, ele vai ser tudo aquilo que te afasta desse propósito. Consegue entender? Mas aí que tá, você precisa saber onde está vindo, da onde está vindo, ele é o que são. Se você tomar esses hábitos negativos como vício, que é o que eles são, que é o que te afastam desse propósito, já começa muito mais fácil. A coisa fica mais palatável, fica palpável. Você consegue agora saber o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Por isso é o meu exercício de colocar no papel. Eu passo para todos os meus alunos isso. Coloque o seu propósito, coloque o seu objetivo no papel. Organizou tudo, agora começa a mapear os seus hábitos, até você encontrar os negativos. Tá certo? Vamos usar um exemplo de um aluno nosso do curso, tá? Esse aluno nosso, ele tem 22 anos e ele fumava todo dia, uma cartela de cigarro. Todo santo dia. Salvo engano, cada cartela custa R$8, eu não sei, a porcaria. Mas custava um dinheiro. Então assim, qual que era o propósito dele? Klaus, eu quero ter mais saúde e ter mais dinheiro. Beleza. Tá, o que você faz de maneira disfuncional? Ele inúmeras coisas, é comer bolachinhas, coisas, mas a gente pegou um cigarro muito específico. O cigarro estava necessariamente acabando com a saúde desse aluno nosso. Tá, escuta, você consegue parar de fumar agora? Klaus, eu não consigo. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos começar a dificultar esses hábitos negativos. Como é que você dificulta o cigarro? Como é que a gente fez isso com esse aluno? Por exemplo, pegamos, olha, você gosta de cigarro, né? Tá. Se você pega o cigarro e deixa no bolso, é muito mais fácil você pegar e fazer ele, ó, opa,
E ele trabalha em local aberto, então era muito fácil, era só pegar, ele andava com um colarzinho, com um isqueiro aqui e o cigarro no bolso. Então assim, sentia voltagem, e já ia. Então isso aí ia uma cartela de cigarros por dia, estava gastando muito dinheiro, acabando com a saúde dele. Então vamos fazer o seguinte, o que eu passei para ele deu certo. Antes de mais nada, já mapeamos, tá? Você sabe o que você quer. Você sabe o que está te dificultando. É fumar uma cartela de cigarro por dia? Beleza. Vamos primeiro tirar esse cigarro do seu bolso. Coloca o cigarro lá longe. Para quando você tiver que fumar, quando você quiser fumar, você tem que ir até local o cigarro, pega o cigarro, acende. Outra coisa, pegamos esse aluno nosso que fumava uma cartela por dia, tira aquele acendedor, aquele isqueiro da correntinha que ele tinha, coloca o isqueiro em outro lugar, coloca o cigarro em outro. Então, quando ele sentia vontade de fumar, o que ele fazia? Tinha que ir em um lugar, pegava o cigarro, aí depois ia em outro lugar, pegava o isqueiro. Isso aí já amenizava muito aquela vontade. Por quê? Ele tinha que sair de um lugar, depois ir para o outro, depois ir para o outro. Então, o hábito negativo, a maneira de se retirar o hábito negativo, ou seja, o vício, aquilo que é disfuncional com o seu propósito, tem que ser, primeiramente, dificultar ele. O ideal, no mundo maravilhoso, no mundo de Alice, seria legal se você parasse com o seu hábito negativo instantaneamente. Mas nós somos seres humanos. A gente está acostumado, isso não vai acontecer. Tá? Então, para você conseguir retirar esse hábito negativo, você tem que dificultar ele. A partir do momento que a gente começou a dificultar esse hábito negativo, o que nós fizemos? Tá, beleza. Você fuma cigarro. Não vai parar, já entendemos, legal, você quer parar, mas tá difícil. Beleza. O que nós fizemos? Vamos fazer o seguinte, você gosta de fumar tabaco? Ah, eu gosto, Cláudio. Legal, então vamos fazer assim, compre o tabaco, compre a seda do tabaco e compre o filtro do tabaco. Quando você tiver vontade de fumar, você vai lá, pega o cigarro, vai lá, pega o tabaco, pega o filtro, prepara o seu cigarro, enrola, senta e fuma. Beleza. Ou seja, passamos de 20 cigarros por dia para mais ou menos 4 ou 5. É o ideal dos mundos? Talvez não. Talvez sim, não sei, depende. Mas a gente conseguiu reduzir de maneira brutal esse hábito negativo. Isso aí você pode aplicar para qualquer coisa. Por exemplo, Klaus, todo dia, 3h30 da tarde, eu gosto de comer um chocolatinho. Tá, você gosta de comer um chocolatinho? Eu gosto, Klaus. Tudo bem. Já mapeou qual que é o seu propósito? Ah, meu propósito é ter dinheiro e ficar bem com a minha família. Bom, o chocolatinho, ele está te atrapalhando de uma maneira? Eu gasto um pouco de dinheiro, fico um pouquinho barrigudo, mas não, o meu propósito não está me atrapalhando. Então beleza, então não é um vício, não é um hábito disfuncional. O vício, o hábito ruim, ele necessariamente precisa ir de encontro com o seu propósito. Se ele está atrasando o seu propósito ou dificultando ele, aí sim ele é um vício, tem que ser mapeado e tem que ser dificultado. Assim como na aula anterior nós falamos que o hábito positivo ele tem que ser facilitado, o hábito negativo ele tem que ser dificultado. Vamos imaginar de novo, Klaus, meu propósito é me aproximar de Deus. Legal, beleza. Tá, os lugares que você frequenta, eles te aproximam de Deus, por exemplo? Klaus, eu vou para minha casa, vou para o trabalho e sexta-feira, na sábado eu vou para a balada. Tá. Você considera, vou para a balada e depois para a boca de fumo. Tá. Esses lugares, eles te aproximam ou te afastam de Deus? Poxa, eu nunca senti Deus na balada, né? Nem na boca de fumo. Então, a gente já mapeou. Lugares assim são negativos. Tá. O que a gente faz? Cláudio, eu não sei como é que faço. Faz o seguinte, experimenta não ir. Ou experimenta os seus amigos que te chamam lá para ir fazer esse tipo de coisa. Talvez seja na hora de você rever esse tipo de amizade. Será que vale a pena? Se você tem um propósito bem definido e essas amizades estão te levando para lugares que estão te tirando desse propósito, então talvez não sejam mais amizades para você.
O mesmo se aplica a qualquer coisa. Cláudio, eu quero ter um casamento legal. Beleza. Seus amigos, suas amigas, eles têm um casamento legal? Ou são gente solteira que vai te levar para a baladinha, que vai te levar para o barzinho de solteiros? São companhias que vão te facilitar a melhoria desse propósito? Aí que está o ponto. Para você realizar um propósito positivo, ter hábitos positivos, você precisa tirar os negativos. Para tirar os negativos, você tem que mapear eles como sendo condizentes ou não com o seu propósito. Se não forem condizentes, ou você corta de vez, ou você dificulta eles. O exemplo é muito simples e você pode aplicar isso para tudo. Eu volto no meu exemplo, por exemplo. Eu quero ter um corpo legal, que bacana. Mas eu, Klaus, eu tenho compulsão por doce. Eu pego um doce de leite assim, eu como numa paulada só. Sou eu sei. Então o que eu faço? Eu não compro doces durante a semana. Eu acabo tendo mais dinheiro, eu acabo tendo um corpo legal e não tenho esse tipo de compulsão. Por quê? Porque se eu deixar na geladeira, eu sei que eu estou fodido, eu vou comer isso numa paulada só. Então, eu, Klaus, eu dificulto essa minha compra de porcarias. Por exemplo, você vai no mercado, eu passo isso para o pessoal do curso do TED. Você vai no mercado, você está com sede ou com fome, a sua propensão a comprar besteiras é muito maior. Então, como é que você faz isso? Você dificulta esse tipo de coisa. Vá no mercado já com o estômago cheio e bem hidratado. A relação entre grelina e a anestesia cerebral que te faz comprar coisas, comprar doces, essas coisas sem ter critério, é muito latente. Então, assim, quer economizar dinheiro no mercado? Não vá nem com fome nem com sede. Dificulte essa compra de coisas instantâneas. Klaus, eu quero parar de comprar no iFood, eu quero parar de comprar besteira. Então, desinstale o iFood. Só o fato de você olhar assim, e ter lá muito facilzinho para você comprar besteira, isso aí já te dá um gatilho para você comprar e fazer um hábito negativo. Ou seja, um hábito que está dificultando a sua vida para o seu propósito. Entende o que eu quero dizer? Não é uma coisa muito difícil de compreender, mas é difícil de aplicar. Então, para você aplicar de verdade isso, como eu falei, só para a gente finalizar essa aula, tenha o seu propósito definido, preencha as suas lacunas com objetivos e ações positivas e pegue todas as suas ações que você realiza ao longo do seu dia e tente mapeá-las para ver se elas estão condizentes com o seu propósito. Se elas não tiverem condizentes, ou você corta elas de vez, ou você dificulta elas. Eu garanto, você fazendo isso, em curto, médio e longo prazo, a sua vida vai melhorar de uma maneira tão brutal, mas tão brutal, que em menos de 6 meses ninguém nem mais vai reconhecer você. De uma maneira positiva, claro. Ah, fulano, pô, caramba, você emagreceu, nossa, menina, você tá com o cabelo bonito, caramba, você tá com dinheiro, que legal. Exatamente isso. Não se engane. Você vai ter dificuldade, você vai ter percalços no caminho, mas quando você faz um passo a passo para conseguir realizar determinadas coisas, a sua vida começa a ter sentido. A sua vida começa a prosperar de uma maneira tão maravilhosa que depois disso você consegue transbordar isso para outras pessoas. Se você estiver bem consigo mesmo, estiver bem com a sua vida, estiver bem com a sua carteira, estiver bem com a sua mente, as pessoas próximas de você, elas também vão ficar bem. Na próxima aula nós vamos falar sobre conhecimento especializado para poder realizar as ações positivas e retirar as negativas. Até amanhã. Abraço.